A velocidade de exposição da sua fotografia tem duas funções principais: aumentar ou diminuir a quantidade de luz que chega no sensor ou causar motion blur, o desfoque de movimento. Eu vou mostrar para você como é que eu fiz fotografias como essas. Cara, a foto mais vendida, a foto que eu mais vendi na vida, que eu já vendi mais de 1000 vezes no Shutterstock, é uma longa exposição, não deixa de ser. Tem motion blur nessa fotografia. Por que ela se tornou tão relevante? Eu acho que o motion blur, o desfoque de movimento, tem tudo a ver com isso. Não é fácil conseguir uma fotografia de longa exposição interessante. Não é fácil. Mas se você estudar isso e você começar a se dedicar, pode ter certeza que a sua fotografia vai mudar muito. Quando a gente começa a fazer fotografia, a gente sabe que tem aquele triângulo da exposição. O ISO, a velocidade de exposição e a abertura do diafragma. São os 3 pontos básicos para qualquer fotografia. Então, com o diafragma você pode aumentar ou diminuir a quantidade de luz que chega no sensor, aumentando a abertura ou diminuindo a abertura da sua lente. Já na velocidade de exposição, você diminui a quantidade de tempo que o sensor fica exposto à luz. Você vai poder ter uma exposição de 1 segundo, de meio segundo, de 1/4 de segundo, ou até 8.000 avos de segundo, que é uma pequena fração de segundo. A velocidade de exposição realmente ela afeta a sua fotografia de duas formas: na quantidade de luz que vai chegar no seu sensor e no desfoque de movimento que você pode dar à sua fotografia. E eu estava observando minhas fotografias e eu percebi quanta fotografia eu faço com desfoque de movimento. Realmente é um negócio que eu curto muito na fotografia. E por que o desfoque de movimento é tão interessante? Porque ele cria um efeito surreal. Surreal no sentido que não existe a olho nu. Você não consegue ver esse efeito a olho nu. Olha essa fotografia que eu fiz semana passada da Ponte Hercílio Luz. Olha como as nuvens estão riscadas, estão em movimento. A água está toda em névoa. Se você estivesse lá naquele momento, você não veria isso. Então, a longa exposição tem um pouco desse efeito mágico de conseguir algo na sua fotografia sem edição que você não vê a olho nu e que é maravilhoso. E você tem que saber muito bem como utilizar a velocidade de exposição para você ter um resultado interessante. Para essa fotografia que vocês estão vendo, eu fiz uma exposição de 180 segundos. Então, 3 minutos o sensor ficou exposto à luz. E por que isso é importante? Porque as nuvens se movimentam muito lentamente, certo? Então você precisa de uma longuíssima exposição para conseguir esse desfoque de movimento. Se eu tivesse uma exposição de apenas 1 segundo, você não teria esse efeito. Você teria uma fotografia basicamente normal ali, que não teria esse desfoque de movimento das nuvens e nem da água, basicamente. Agora observa essa fotografia que eu fiz ontem, com o drone também, com o Mavic 2.1. Você está vendo que tem uma bicicleta passando ali, certo? E você vê que ela está bem borrada e esse era o objetivo. Eu queria dar essa sensação de movimento ali junto com essa paisagem, que eu gostei muito dessa fotografia. Só que essa exposição foi de 1/5 avos de segundo, então foi uma exposição razoavelmente curta, certo? Se eu tivesse deixado 180 segundos ali, que o drone nem permite, mas se fosse possível, você não veria esse ciclista. Então você tem que ter uma velocidade de exposição que é compatível com a cena, com o assunto que você está fotografando. Outro fator importante: vai passar um ciclista a 60 km/h e você quer fazer o panning, que é aquele movimento que você acompanha o ciclista e torna o fundo todo borrado, certo? Você está vendo aí um exemplo de fotografia que eu fiz. Para esse tipo de fotografia, pela minha experiência, você deve fotografar em torno de 1/100 segundos, né? 1/100 avos de segundo. Então é uma exposição bem rápida, né? Que, por exemplo, para retratos já seria suficiente para congelar a imagem. Agora, para fazer uma fotografia de um ciclista com o fundo borrado, é uma exposição ideal, 1/100, porque aí você vai conseguir ter o ciclista bem nítido e o fundo bem desfocado, bem riscado, né? Porque você vai fazer esse movimento, o fundo vai riscar horizontalmente. Então, esse tipo de coisa você só aprende através da experiência, certo? Então, como eu gosto muito de fazer isso nas minhas fotografias, eu sei mais ou menos que tipo de exposição eu preciso para ter o efeito que eu quero.
Vou dar outro exemplo para vocês. Olha essa fotografia que eu fiz do drone em cima das pontes que dão acesso à ilha aqui de Florianópolis. Que tempo de exposição você acha que foi isso? Você está vendo os carros em movimento ali, tão bem riscado, bem em movimento. Talvez eu até tivesse que ter feito uma exposição um pouco mais curta nesse caso. Então, galera, essa fotografia eu fiz em 1 segundo. Foi 1 segundo de exposição e eu tive esse efeito. Então você vê que dependendo do ângulo que você tá, dependendo da distância que você tá do assunto, da velocidade aparente do assunto em relação à câmera, por exemplo, se o assunto está passando em 90 graus com a câmera, a velocidade aparente é muito maior do que se ele estiver vindo reto em direção à câmera. Esse é outro fator também que você só aprende com a experiência. Olha essa outra fotografia que eu fiz do mesmo dia ali da ponte. Olha como os carros estão bem mais nítidos nesse caso. Quanto mais perto os carros estão da câmera, do drone, mais borrado eles ficam, exatamente porque essa velocidade aparente é maior nesse caso. Quanto mais distante eles estão, menos parece que eles se movimentam em relação à câmera, então eles ficam menos borrados. Então tem todos esses fatores que você deve levar em consideração. Se você quer fazer uma longa exposição à noite, isso é muito simples. Você precisa de um tripé e de uma câmera, só isso. Você consegue fazer o disparo sem encostar na câmera, botando um temporizador ali próprio da câmera. Você deixa uma exposição longa e você faz à noite a longa exposição. Se você tiver muita luz, você tiver de dia, aí você vai precisar de um acessório, um filtro ND como esse aqui, certo? Como é que funciona um filtro ND? Olha só, olha como ele fica escuro, ó. Isso aqui é um filtro ND de 10 pontos de luz. O que significa 10 pontos de luz? Vou botar ele na frente da lente agora, sem mudar a exposição, para vocês verem o que acontece. Ó, provavelmente vocês não viram mais nada, né? Porque ele corta muita luz. E como que funciona um filtro de 10 pontos de luz? Ele vai tirar 10 pontos de luz da sua exposição. Então, se você tem a sua fotografia perfeita em f8 1/60 segundos, você vai ter que tirar 10 pontos de luz. Como é que você faz? Você vai dividindo por 2, certo? De 60 você vai para 30, isso foi 1 ponto de luz. Você vai para 15, você vai para 8, 1/8, né? Você vai para 4, você vai para meio segundo e você vai para 1 segundo. Depois disso, você vai para 2 segundos, 4 segundos, 8 segundos, 16 segundos, certo? Então, com um filtro de 10 pontos de luz para uma exposição que está em f8 1/60 sem o filtro, você vai, quando colocar o filtro, para uma exposição de f8 16 segundos. E aí você vai poder começar a trabalhar a longa exposição. E aí você pensa assim, 16 segundos não é o suficiente, eu quero mais. Então, de f8 você vai para f11, né? Você vai cortar um stop de luz com o seu diafragma e aí você vai para 32 segundos, certo? E assim por diante, você vai aumentando o f-stop e vai poder aumentar a exposição. Você pode comprar filtros mais escuros, como de 15 stops até. Acho que é o mais escuro que tem. E aí o ganho é exponencial, vocês percebem isso? Porque se com um de 10 stops eu conseguir uma exposição de 16 segundos, com um de 15 stops eu vou de 16 para 32 segundos, de 32 segundos eu vou para 64 segundos, de 64 segundos eu vou para 128 segundos, de 128 eu vou para 256 segundos, 256 eu vou para 512 segundos. Então o ganho é muito exponencial conforme você vai cortando pontos de luz. E não existe apenas esse tipo de filtro, que é um filtro caro, esse aqui foi a KNF Concept que me mandou. Você pode comprar filtros circulares, o ND variável, né, de densidade variável. Só que eles têm o problema de você não conseguir muitos cortes de luz como você consegue aqui. E se você aumentar até o limite, ele cria um efeito de X na imagem. Não é o ideal mesmo. Se você tiver uma graninha para investir, compra um filtro como esse aqui quadrado. No Mercado Livre você encontra alguns mais baratinhos, mas esse da KNF Concept é sensacional. Então galera, eu pensei aqui quais são as velocidades mais ou menos para cada tipo de fotografia que eu já fiz. Para paisagens você vai ter que ter mais longas exposições, porque as paisagens naturais normalmente são muito lentas. Se você quer ver o efeito das nuvens, você vai precisar de uma exposição de pelo menos ali
1 minuto, digamos. Mas dependendo das condições das nuvens, se você tem nuvens mais altas e tem pouco vento, aí você vai precisar de uma exposição ainda mais longa, provavelmente até 5, 6 minutos, para você conseguir ver algum movimento nas nuvens. Então também depende da condição local, se tem bastante vento, se as nuvens estão mais baixas, certo? Então tudo isso aí vai afetar a velocidade de exposição que você precisa. Se você quer, por exemplo, pegar ondas batendo em pedras, aí a exposição já é muito mais curta. Você vai querer uma exposição ali talvez de meio segundo, talvez 1 segundo, talvez um pouquinho mais se você quiser um mar mais nevoado, com mais névoa, certo? Tudo depende do efeito que você quer dar. Mas, normalmente, fotografia de paisagem mais aberta, com ângulos mais abertos, você precisa de exposições mais longas. Normalmente quando você está com um ângulo mais fechado do seu enquadramento, você consegue mais movimento aparente, vai ficar mais borrado. E também se você for fotografar água, aí já realmente é difícil determinar uma velocidade ideal para a água, porque depende muito do efeito que você quer dar naquela água, certo? Para drone, que é um ponto interessante que eu gosto muito de fazer longas exposições, você consegue bons resultados em até 1 segundo de exposição. Se você forçar, se você tentar fazer mais do que 1 segundo de exposição, o drone, por estar lá no ar, ele tem micro vibrações, ele se movimenta um pouquinho no ar. É difícil de você conseguir fotografias nítidas com mais de 1 segundo de exposição. Principalmente se você está tentando fotografar algo próximo do drone, certo? Se você está mais longe, mais alto, é mais fácil você conseguir longas exposições. Se você está bem próximo de uma pedra, por exemplo, que está batendo água e você quer mostrar só o desfoque da água e a pedra ficar nítida, é bem difícil conseguir com exposições acima de 1 segundo. E o drone, a maioria dos drones não tem controle de diafragma, então você vai precisar de filtros. Como esse aqui que vocês estão vendo aqui, ó, que é um filtro ND polarizado que vai na frente do drone e te permite ter exposições ideais mesmo sem ter controle do diafragma. Nesse caso aqui do Mavic 2.1 eu tenho um pequeno controle do diafragma que é através do zoom, né? Quando ela está totalmente aberta, a lente é f2.8, se eu não me engano, e ela vai para f3.8 quando ela está com o zoom em 48mm. Então ela perde quase um ponto de luz nessa transição de 24 para 48mm. Então basicamente o controle da minha exposição eu faço através dos meus filtros ND. Eu tenho um ND 16, um 32 e um 64. Para fazer aquelas fotografias que eu mostrei no começo do vídeo, eu usei o filtro 64. Para fazer longa exposição, eu diria que até durante o dia, né, era ideal ter filtros mais escuros. Para o meu Mavic Air, eu tenho filtros que a Polar Pro me enviou, que são de até ND 1000. Então ele é muito escuro mesmo. Mas eu diria assim que o ideal seria um ND 256, né? Acho que é o ideal para drone, para você fazer longa exposição. Para fotografia de esportes, eu não vejo necessidade de você utilizar filtros para fazer longa exposição, no caso que seria o panning, que é a longa exposição dos esportes, né, que não é bem uma longa exposição, mas ela dá o efeito que a longa exposição dá, que é o panning, que é um borrado de movimento. Então para esse tipo de fotografia depende muito do atleta que você está fotografando e de que ângulo que ele está passando por você. Se você for fotografar um maratonista, ele vai passar muito mais lento por você do que um ciclista do Ironman, por exemplo. Então, para um corredor, para uma pessoa que está correndo, você normalmente vai querer 1/50, 1/40, por aí mais ou menos, para você ter um bom resultado se você está ali com uma teleobjetiva. Com uma grande angular, aí teria que ser bem mais lento para você conseguir o efeito do borrado. É muito mais fácil você fazer panning com uma teleobjetiva. Então você toma uma certa distância do atleta, coloca ali em 200mm e faz 1/40. Se você tem uma lente que tem a função panning, que ela faz a estabilização somente vertical e deixa você trabalhar na horizontal, como a Sigma que eu tenho, ative esse modo que vai ajudar muito a você conseguir bons resultados. E para ciclista, então, a velocidade de 1/100, 1/150, eu já considero que é uma velocidade bem legal para você conseguir um panning interessante. Com o ciclista nítido, né, você vai ter as pernas dele desfocadas, porque estão sempre em movimento, sempre girando, mas ele vai estar bem nítido e o fundo vai estar bem borrado. Resumindo, a velocidade de exposição é bem mais complexa do que você imagina se você está começando na fotografia. São infinitas as possibilidades. Você pensa assim, a fotografia é muito simples.
É um triângulo de exposição, muito fácil. Mas eu diria que se eu tivesse que determinar a mais complexa dessa tríade, o fator mais complexo, sem dúvida para mim, é a exposição. É ela que te permite a maior variação da sua composição apenas com pequenas trocas de exposição. O diafragma, a abertura do diafragma te possibilita menor ou maior profundidade de campo. Basicamente isso. O ISO te aumenta simplesmente a sensibilidade ali que a luz vai ser interpretada no sensor. Mas a exposição, ela muda completamente a sua composição, ela muda o resultado da sua fotografia de uma forma brutal, que nenhum dos outros 2 pontos vai conseguir fazer. Se você está começando e você está pensando no que estudar, estude a velocidade de exposição. Ela é fundamental na fotografia e ela também é fundamental na produção de vídeos. Estude sobre a regra dos 180 graus no vídeo, que é muito importante também, que eu nem vou entrar em detalhes aqui, porque o vídeo já está bem longo. Tem um cara que eu quero recomendar, que é o Ale Rodrigues, que o cara é muito foda na fotografia de longa exposição, inclusive ele tem cursos sobre isso. Recomendo vocês irem lá no canal dele e assistirem todos os vídeos do canal dele, é muito bom. E se você não está inscrito aqui ainda, chegou agora no canal, se inscreve que toda semana tem vídeos novos aqui. Já passamos de 200 vídeos publicados aqui no canal. E esta semana passamos de 25 mil inscritos. Muito obrigado a você que está inscrito aqui e curte muito fotografia. Muito obrigado mesmo. Não está inscrito e assiste meus vídeos? Dá essa força aí, se inscreve também. Mais de 70% das pessoas que me assistem não estão inscritas ainda aqui, dá pra acreditar? Como é que você vai saber que tem vídeo novo? Se inscreve. Ó, agora no final tem esse vídeo aqui que é muito massa você ir lá assistir, vai complementar o que eu ensinei neste aqui. E tem esse aqui também que vai te ajudar a entender longa exposição, tá certo? Acessa aí, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!